Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado José Dias Ferreira, advogado, antigo dirigente do Sporting. Bom dia, bem-vindo à comissão de inquérito da Rádio Observador. Bom dia. Bom dia a todos também. É com muita satisfação que estou na Rádio Observador, que aliás tenho do carro destacada. Faz muito bem. E sou assinante do jornal também. Olha, só por causa disso, espera aí. 5 pontos. Não contou. Dias Ferreira, são 5 perguntas, 5 pontos por cada resposta certa, ou então 2 pontos se pedir a nossa ajuda e acertar. Vamos a isto? Bem. Esta é muito fácil, a primeira. Quantos golos já marcou o seu Sporting nesta época na Liga? Ai, Foram muitos. acho que foram 70 e tal. 70 e tal. 70 e tal. Mas o número certo não sei. 70 e muitos ou 70 e poucos? Eu acho que já foram 70 e bastantes. Devia ter dito, deviam ser mais. Deviam ser mais. 70 e poucos. 70 e poucos, não é? 70 e... Então eu vou-lhe dizer 73, 75, ou 73, 78 ou 79. Eu acho que são 73, talvez. É isso mesmo. Certíssimo. Está 2 pontos. certíssimo. O Sporting tem tido, de facto, o ataque mais eficaz do campeonato, mas num jogo como o desta noite frente ao Arsenal para a Liga dos Campeões e no derby deste fim de semana com o Benfica, isso dá vantagem real ou em jogos destes a estatística desaparece por completo e entra tudo no domínio mais do emocional e da pressão? Conta pouco a estatística e pouco conta a teoria. Na prática é sempre um resultado incerto. Nestes jogos. Quais são as suas expectativas para esta noite, Dias Ferreira? Primeiro que está muito nervoso. Tenho alguma expectativa que o Sporting tem na Liga dos Campeões feito boas exibições e bons resultados e surpreendentes. Não vai ser fácil, de maneira nenhuma não vai ser fácil. O próprio Arsenal deve estar aprendido a lição do último dia que perdeu em casa com uma equipa de meio da tabela Inglaterra e, portanto, mas é sempre o Arsenal a jogar em casa, mas tudo pode acontecer. O Sporting já eliminou o Arsenal. Sim, há 3 anos, numa não foi há muito tempo. Tem-se discutido muito se o Sporting, neste momento, deve ter como prioridade a Champions ou o campeonato. Se lhe dessem a escolher entre uma vitória hoje e a passagem às meias finais e uma vitória no próximo domingo contra o Benfica, o que é que escolhia? Não pode escolher as duas. Pois não, preferia então a vitória do Arsenal para chegar às meias finais. Seria a primeira vez, aliás, que o Sporting Exatamente. pode estar perto de um feito histórico. Exatamente. E acha que este Sporting tem revelado capacidade para hoje dar a volta ao resultado da primeira mão? Acho que sim. Acho que já fez jogos e resultados possíveis de eliminar. Está contente com o Rui Borges? Bastante contente. Ao contrário de algumas pessoas, sobretudo algumas pessoas, são poucas, felizmente. Acho que gosto das características dele. Gosto mais Pés de uma na pessoa, terra, gosto mais da humildade que da arrogância. Gosta do relógio do Rui Borges, não é? É? Gosta do relógio. É um dos E do sintomas que da humildade representa, não é? dele. E do que representa. As coisas têm o seu significado. Eu acho muito importante as pessoas que como é que é dizer, que estimam coisas que dizem respeito. Ele estima um relógio barato, mas que a certa altura há pessoas que um dia, quando chegam mais tarde e têm mais dinheiro, fazem muita ostentação. Acho que é uma característica boa de uma pessoa. Aprecio bastante. Mas para quem vê isto à distância, há muita distância, como é o meu caso, quando o Ruben Amorim saiu, parecia que ia ser o fim do mundo. Um drama imenso. E a coisa foi indo. É verdade, mas eu também não acreditei. Eu tinha uma estima muito grande e uma admiração muito grande pelo Ruben Amorim e acho que hoje que sou dos principais pessoas que não gosta dele. Que deixou de gostar completamente. Porquê? Senti-me traído. Por ele ter saído? Sim. Da maneira como saiu. Sim. E na altura em que saiu. Deixou-os desamparados. Deixou a equipa Os meus amigos costumam dizer
que na altura em que ele estava em Inglaterra, que a minha equipa era todos aqueles que jogavam contra o Manchester United. E correu bem. E correu bem. Mas não são as regras do jogo de futebol. Diga? Não são as regras do jogo de futebol. De quê? Treinadores saírem, jogadores saírem. Há uma regra para mim que é sempre, seja no futebol, seja em qualquer lado. Quem não tem caráter, eu não gosto deles. Então vamos passar à próxima pergunta para 5 pontos, Dias Ferreira. E tem a ver com o resultado. Pergunto-lhe qual foi o resultado da última final da Taça de Portugal entre o Porto e o Sporting. Dou-lhe uma pista, foi em 2024, não foi há muito tempo. Ruben Amorim comandava. 2024? Sim. Taça de Portugal. Taça de Portugal, a final. Foi um jogo longo. O Porto ganhou 1-0, salvo erro. Não. Quer mais 1-0 ou 2-1, foi isso mesmo. 2-1 no prolongamento, gol de Taremi, que deu a vitória. É isso mesmo. É assim, lembra-se, estava lá, se calhar até lá estava. Por acaso Pois. estava. Já lá estava. Por acaso não. Este sistema. Nada é por acaso. Também vai estar no domingo, seguramente, não? Nas bancadas. Aí sim. Isso aí. É isso, sim. Espero Mas bem, isto aqui serve também para quem assiste ao fenómeno do desporto assim mais à distância. Porquê que a rivalidade desportiva se torna tão rapidamente uma coisa tão violenta mesmo? Agora a forma como o Sporting e o Porto estão zangados. Olha, outra desilusão. Acho que não esperava esta situação do André Vilas-Boas, que era uma pessoa em quem eu depositava muita ilusão, pelos vistos, e portanto deu nisto. Acho que isto que tudo que era dispensável. Acho que isto tudo era dispensável. Falava-se muito de uma nova geração, afinal é muito igual àquela que eu também vivi e outras. Talvez com menos violência verbal, mas em termos de uma rivalidade que não é saudável, porque na altura em que eu fui dirigente, em todo caso, fora aquelas palavras que se proferiam, às vezes no final dos encontros, enfim, mais a quente, mas havia uma certa ligação. Os presidentes criaram um movimento, que depois deu origem ao organismo autónomo e depois à Liga, e havia diálogo e havia reuniões muito interessantes, até muitas vezes dirigentes, cada um reunia, às vezes na sua casa pessoal. Estou-me a lembrar do tempo de João Rocha, de Fernando Martins, Fernando Pedrosa. Eram realmente dirigentes com outra postura, e embora rivais e muitas vezes também, enfim, fugissem, mas não era como agora. Não era como agora. Eu pensei que uma nova geração e um desporto mais personalizado, com as SADs, etc., alguma coisa tivesse melhorado, mas não... Sob esse aspecto não melhorou muito, infelizmente. Falava-se muito da questão da renovação dos dirigentes, do dirigismo desportivo em Portugal, e falava-se até que com esta nova geração, com a experiência que tinha, alguns como jogadores, outros como treinadores, casos do Benfica e do Futebol Clube do Porto, poderiam trazer aqui uma lufada de ar fresco ao futebol. Acha que isso não aconteceu? Acho que não aconteceu. E eu sinto às vezes uma certa autoridade para falar nisso, porque quando foi das últimas eleições no Sporting, em que aliás fui candidato também, perdi as eleições e tive até um mau resultado, que não era esperado tão mal, não esperava ganhar de maneira tão mal, e no dia seguinte eu escrevi um artigo, onde habitualmente escrevia no jornal A Bola, em que eu disse: o meu tempo acabou. Porque achei que realmente as pessoas estavam à espera de outro tipo de dirigentes, não é que tivesse arrependido dos tempos que dediquei, mas achei que o tempo que era outro e que era realmente para dar origem a pessoas mais novas. No caso do Sporting, os dois candidatos que ficaram aos primeiros lugares foi o João Benedito e o atual presidente, Frederico Varandas, portanto, homens dos 40 e tais anos. Julgo que o presidente nessa altura nem tinha 40 anos. E portanto eu pensei que realmente vinha algo novo. Para mim, tenho a felicidade de pensar que realmente o presidente do Sporting a mim me surpreendeu, realmente trouxe bastante algo mais novo, e portanto pronto, mas os outros tive alguma desilusão. A maior de todas foi realmente o André Vilas-Boas. Considero o Rui Costa, por exemplo, uma pessoa, não será, na minha opinião, o presidente ideal, mas é pelo menos uma pessoa educada e civilizada.
Eu tenho simpatia pessoal, aliás, dou-me bem com ele, tenho uma simpatia pessoal pelo Rui Costa, e sobre esse aspecto, eu acho que ele é uma das pessoas de lefada de ar novo. Já não sei bem se as pessoas que o rodeiam têm essa lefada de ar fresco, mas pelo menos eu acho que ele é uma pessoa civilizada, que já não é mau. Muito bem. Dias Ferreira, vamos avançar para a terceira pergunta. 7 pontos. Vamos recuar aqui... 7 pontos neste momento. O máximo são 25. Vamos apelar aqui à sua memória e recuar a tempos muito felizes para o Sporting, que conquistou o seu único título europeu em 1964, a extinta Taça das Taças. O adversário foi o MTK Budapeste. A pergunta é, onde é que se realizou essa final do célebre Cantinho de Moraes? A primeira ou a segunda? A segunda. A segunda foi Antuérpia, sabe? Muito bem. Lá está os momentos felizes, recordações boas, lembra-se bem. Exatamente. Bem feliz. Esse foi a grande conquista. A única que eu ouvi conquista... pela rádio. Ouviu pela rádio o jogo nessa acho que o jogo não deu para a televisão. A segunda mão acho que não deu. A primeira acabou a primeira é que empatada. deu. A primeira deu. O Sporting teve a sua conquista europeia, a mais importante conquista europeia nesse ano, em 1964, mas o Sporting dos últimos anos é para si o melhor Sporting da história, a melhor equipa do Sporting da história? Que eu tenha assistido, acho que sim. Que eu tenha vivido, acho que sim. Vivi, quando era mais jovem, tinha os meus 16 anos, vivi ao vivo o melhor jogo que eu vi até hoje do Sporting, que foi com o Sporting Manchester United, nessa prova, 5-0 em Alvalade. Foi a única vez em que eu invadi o campo. De alegria. Estamos a tentar imaginá-lo. Invadi, mas de alegria. Todos claro. Foi uma invasão. No final do jogo. Final do jogo, foi absolutamente pacífica. Mas foi realmente uma satisfação que todos vivemos. E vivi no outro dia para a televisão, porque por razões de saúde não fui ao jogo. Os 5-0 com o gol de Milito, acho que foi a segunda melhor exibição que eu vi e a melhor pela televisão. E entretanto, houve goleadas ao Manchester City, houve vitórias contra o atual campeão europeu, Paris Saint-Germain. Qual é a influência ou qual é o peso do presidente Frederico Varandas neste sucesso do Sporting? Eu acho que o peso dele é muito grande. Muitas vezes, quando nós o atribuímos as derrotas, os empates e os maus resultados, muitas vezes também ao presidente, é óbvio que temos que os saudar e pelo menos pertence a vitória. Eu acho que muito do Sporting se deve, e eu fui adversário dele, fui opositor a ele. Hoje tenho uma excelente relação e, sobretudo, considero que é um bom presidente. Surpreendeu a capacidade de Frederico Varandas? Muito me surpreendeu muito, sobretudo porque, no fundo, ele tem uma visão de muitas coisas muito parecida com aquela que eu tenho. Portanto, com aquela que eu tinha e que sempre defendi. Ele, por exemplo, em termos de futebol, acho que aposta muito na relação entre o presidente, neste caso, ele e o treinador, que é aquilo que eu também sempre pensei, que não é preciso muita gente, o que é preciso é que os 2 ou 3, normalmente um diretor desportivo, o treinador e o presidente, tenham uma relação, uma cumplicidade em tudo, nas ideias, na ação, e portanto eu acho que ele que fez um excelente trabalho e tem uma excelente equipa. E o Sporting, eu acho que o Sporting nunca atravessou, que eu saiba, não atravessou outro tempo tão bom de sucesso desportivo, em que o futebol e as modalidades tudo tem estado a funcionar. Podemos referir também o handball. Deixa-me perguntar-lhe, Bruno de Carvalho foi importante para que este novo Sporting nascesse? Se ele tivesse feito as coisas intencionalmente para isso, eu diria que sim, mas não foi. Não foi. Infelizmente, acho que foi ele tem uma altura que eu apoiei, não gosto de esconder essas coisas. Há muita gente que parece que nem o conheceu, não é? Mas isso eu não me importo, isso eu assumo. Agora, a partir de certa altura, ele perdeu o controle sobretudo de si mesmo. E não vale a pena estar aqui a explicar as razões. Aquilo que eu penso que aconteceu é que muita gente sabe o que é que foi, que entrou num descontrole completo. Porque eu acho que ele soube certas coisas e quando apareceu fez algumas coisas que foram aplaudidas, como eu as aplaudi, e houve muita gente que as aplaudiu. Mas depois entrou após a última eleição, em que ele teve uma vitória esmagadora,
acho que entrou num desvario completo, enfim. Não vale a pena recordar. Lá está tão coisa. A memória seletiva. Aí não se recorda de datas, certamente. Se calhar ainda sou muito perto, se calhar recordo, mas só é bom pensar nisso para não voltar a cair numa situação dessas. Muito bem, ficou como vacina, se quiser. Exatamente. Bom, vamos mudar completamente de tema, José Dias Ferreira. E a pergunta é, qual é o rio que atravessa o norte do concelho de Arganil? Eu sei. Claro, imaginamos que sim. Uma palavra curta. Essas são as coisas que às vezes que não vêm, não é? Fogem. Palavra curta. Sei tão bem. Sinónimo de branco ou branca, se quiser. Está com uma branca. Branco é aquilo que eu estou a ter. Está com uma branca. Exato. Ou então... Mas anda por aí. Quer 3 hipóteses? Já agora. Então vá. O Mondego, o Alvoco ou o Alva? Alva. É o Alva, sim senhor. Conhece bem Arganil. Foi autarca em Conheço Arganil. bem. A sua família tem raízes em Arganil. A origem da minha família está aí. A origem. Avô? Mais concreto, bisavô. Mais concretamente, Pombeiro da Beira. Freguesia de Pombeiro da Beira. Onde eu, aliás, fui batizado. Do Concelho de Arganil. Do Concelho de Arganil. Onde, aliás, fui batizado. E conhece melhor o mundo do futebol do que o mundo da política, certamente. Mas há algum menos recomendável que o outro? Algumas vezes assemelha-se. É. E, sobretudo, misturam-se. Agora menos, mas já houve uma altura em que se misturou. Em que aqueles que iam para o futebol para depois entrar na política era uma via fácil de destaque. E alguns que foram da política para o futebol. E alguns que foram da política para o futebol. Eu, por exemplo, teria ido da política para o futebol. Também foi. Mas foi demasiado novo. E, portanto, ao contrário daquilo que pensava, e toda a gente pensava do meu tempo de faculdade, toda a gente pensava que eu iria para a política, porque na realidade, enquanto estudante, era estudantil, fui inclusivamente presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, e portanto era um homem que eu na altura me considerava, não era de esquerda, considerava-me dentro daquele espírito que era contra a situação, como se costumava dizer, que era muito vasta. Era um democrata. Exatamente. E precisamente por isso fui presidente da Associação Académica, porque não tinha, digamos, havia sempre candidatos do PC e depois mais tarde, do PC clandestino, não é? Óbvio. Depois mais tarde do MRPP, exatamente fui um bocado designado por isso, porque houve 2 candidaturas que foram de 2 grandes amigos, um deles foi o Arnaldo Matos, que era do MRPP, de que eu era muito amigo, que aliás tenho bastante saudades dele, e o Manuel Roque, que chegou a ser depois, mais tarde, depois de 25 de abril, foi presidente da Emissora Nacional, e qualquer dos 2 ganhou as 2 eleições que houve, mas não foram homologadas. Naquela altura era necessária a homologação. Superior, não é? Pelo Ministério. Era o Ministério da Educação, era o Armando Saraiva, nessa altura. E então reuniram-se os 2 comigo e disseram isto à terceira vez, se não são homologados, temos uma comissão administrativa, que era aquilo que os ministérios intervinham depois nas associações de estudantes. E portanto tu, não és nem de uma coisa nem de outra, és democrata, és contra a situação, mais moderado. Tens probabilidades de ganhar. E assim foi, e foi assim que fui presidente da Associação Académica, prestei o serviço. Portanto, mas são 2 mundos que se misturam demasiado, a política e o futebol. Eu acho que eles se misturam menos, mas já se misturaram bastante, demasiado. Mas têm muitas coisas em comum, infelizmente. Mas pronto. Eu depois não segui a política, e ainda bem, e fui mais para o futebol. Não se arrepende disso, de não ter seguido essa via da política? Hoje não. Já me arrependi e hoje não. Mas como tive numa família, uma pessoa que, como tenho na família ainda, uma pessoa que seguiu por essa via, está preenchida essa parte. Essa cota familiar. Fica no jantar de Manuela Natal. Ferreira Leite. Minha irmã Manuela Dias Ferreira Leite, que é realmente o meu ídolo da política, e o meu ídolo e uma pessoa de quem eu
Foi mais que minha irmã, foi a minha mãe, foi tudo. Seríamos hoje um país diferente? Estaríamos numa situação diferente se Manuel Ferreira Leite tivesse ganhado as eleições e sido eleito a Primeira-Ministra? Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito, mas não é fácil, eu digo isto, eu sou suspeito, mas não é fácil uma pessoa com as suas características. Eu nesse aspecto tenho o exemplo dela, que aliás é um exemplo de família, que é não transigir com certas coisas em nome do imediato, mas em nome de princípios. E às vezes quem defende princípios, valores, etc., tem pouco para ganhar eleições. Tem pouco a ver para ganhar eleições. É um dos problemas da política. Vamos à última pergunta, Dias Ferreira. Esta é sobre Covid-19. E em que cidade chinesa é que começou a pandemia? Há outra coisa que tenho o nome debaixo da língua. Para mim começou em Lisboa. Então, ajuda vamos a uma ajuda. Xangai, Pequim ou Wuhan? É essa, o Wuhan. Chegou a estar internado logo nas primeiras semanas, depois da chegada do vírus ao nosso país. É uma daquelas experiências que transforma a vida. Na altura, o Observador publicou aqui um extenso artigo do Bruno Roseiro sobre essa experiência. Repare, eu por acaso fisicamente não sofri muito. Não tive grandes febres nem grandes situações. Mas estava muito no princípio. E eu fui por acaso ao Hospital Santa Maria por outra razão, estava a ver com uns problemas aqui do sistema, umas dores aqui no abdômen, etc. Pensei que alguma coisa de estômago. E um médico que me assistiu acompanhou-me para tirar uma análise ao sangue, para fazer umas análises, e quando vinhas a descer uma escada... ele disse: doutor, eu não estou a gostar da sua respiração. Eu disse: eu não sinto nada. Além de fazermos as análises, você vai já marcar aqui, eu vou dar uma aula, depois já nos vemos, vou marcar um TAC. E fizeram-me o TAC e já não me deixaram sair de Santa Maria porque eu apresentei os signos de Covid. Depois fui para o contentor, passei ali o dia todo e fui para um contentor até à noite, saí de madrugada às 4 da manhã, a minha mulher esteve cá fora à espera às 2 horas, ao lado dos sem-abrigos, sem situação nenhuma. Depois lá me libertaram, levaram-me a não sei quanto, mandaram-me para casa e não me disseram nada. Eu fui para casa. E a partir de certa altura, claro, estava em casa, sem sair, a ver televisão. Quer dizer, ia ver televisão, um indivíduo que tinha a idade, já estava na casa dos 70, e as pessoas a morrer, e que eram mais importantes, e que eram de maior risco, etc. E eu via todas as pessoas a morrer, e eu em casa, sem tomar nada, sem ter nenhuma medicação, e sentia-me deitado numa cama, só para descansar, mais nada, e sentia-me que estava à espera da morte, quer dizer. Ai, que horror. Estava à espera que ela viesse, ou que acontecesse. Até que a certa altura, o meu médico, que era da CUF, ali de Infante Santo, eu falei-lhe, e ele disse-me: Dias Ferreira, nós estamos aqui na Infante Santo agora a receber só doentes do Covid, venha para cá que eu trato de si. E eu lembro perfeitamente que dei um salto na cama, estava a falar com o meu telemóvel, dei um salto na cama e disse para a minha mulher: estou salvo. Estou salvo. Porque foi isso que eu senti. Tenho muita confiança nele. Ainda hoje tenho muita confiança nele e, portanto, senti que realmente tinha coisa. Depois finalmente tinha ali alguém para cuidar de si. Entrei no hospital com o maior das alegrias, quer dizer, uma boa disposição. Deve ter sido a primeira vez, não é? Deve ter sido a primeira vez que entrasse no hospital. Entrei no hospital com boa disposição. Pronto, e na realidade, passei lá, estive lá 8 dias, pronto, saí até no domingo de Páscoa desse ano, mas foi curioso que aconteceu. A primeira pessoa, é engraçado que a primeira pessoa que soube que eu tinha Covid, primeiro que a família, foi uma sexta-feira que isto aconteceu, que era o dia, véspera de sábado, que eu escrevi um artigo para o Jornal A Bola. E eu liguei para o José Manuel Delgado, estava com a carga mesmo a acabar do telemóvel. E disse assim: não posso escrever um artigo para amanhã porque estou no hospital com o Covid. E foi muito engraçado porque eles depois debruçaram-se. Isso foi uma coisa muito interessante, porque eles debruçaram-se
sobre se deviam dar a notícia ou não. Discutiram-se. E acabaram. Sim. Foi uma coisa muito interessante porque acabaram. Depois até me perguntaram isso: o que é que você achou? Porque eles respeitaram e disseram que tinham a notícia em primeira mão. Para o desporto podia ser uma notícia importante, de impacto. Claro. Né? Sim, na altura que era. Claro. Na altura que era, mas resolveram não fazer isso. Depois foi outro jornal, ainda assim há pouco dessas coisas, que concretamente o Correio da Manhã é que publicou. Quando soube, publicou logo. Eu não sei como é que soube, mas publicou logo. José Dias Ferreira sai daqui desta comissão de inquérito com 16 pontos. 16 pontos, em 25. No máximo, sim. 25? Sim. Claro, é ótimo. É bom. É nota positiva, não é? Positiva, então não é? Eu realmente, eu mesmo Não foi hat-trick, mas foi bom. eu na faculdade de Direito acabei por me formar com 11 valores. E tenho pena de não me ter formado com 10, porque eu apostava sempre para a data mínima, porque nunca tive pretensões a ser professor da faculdade ou ficar na faculdade, só queria ser advogado, que era uma coisa que hoje não queria ser e nem gosto de ser. Mas estes 16 já dão acesso às Champions. Dão acesso às Champions estes. Vamos ver lá. Eu sou modesto. Nas notas sou modesto. Boa sorte para logo. E muito obrigada por ter vindo à comissão de inquérito. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada.